um devocional aí que vai ser bênção, com certeza, aí na sua vida. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem estado aí comigo, sempre curtindo, comentando, com certeza compartilhando. Bom, não esquece, deixa a sua curtida, porque isso é muito importante, tá? Para que o canal continue crescendo e para que outras pessoas também recebam esse conteúdo, ok? Bom, mas falado isso, vamos aí ao nosso salmo de hoje. Hoje nós vamos meditar ou refletir em cima do Salmo 113. O que será que esse salmo, nos traz de ensinamento? Bom, vamos lá? Então, os salmos, eles são conhecidos como... Existe uma coleção chamada Halel, e essa coleção seria de 3 grupos. E esse grupo que nós vamos começar nesse 113 é justamente Halel egípcio, que vai do 113 até o 118. E normalmente ele era cantado na celebração da Páscoa. Então, antes da comida, se cantava o 113, que é esse, e o 114. Depois da comida, os demais, até o 118. É muito provável que o Senhor Jesus e os seus discípulos, na Páscoa, quando ele foi traído, foi justamente esses salmos, esses hinos que foram cantados. Inclusive, depois a gente vai ver um versículo onde confirma que naquele período houve um canto. Justamente era o que os judeus faziam cantando os salmos. Bom, mas falado tudo isso, vamos lá ao nosso Salmo 113, que eu achei muito lindo. Como eu disse a você, eu estou crescendo muito com esses devocionais, porque, claro, eu tenho que estudar e quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Consequentemente, você também aprende aí com o conteúdo que é trazido aqui no canal, Graças a Deus por isso. Bom, pessoal, então veja que no 113, o salmo ele começa com aleluia. Nem todos os salmos começam com essa palavrinha, aleluia, exaltando, glorificando ao Senhor. Mas veja que os 4 versículos que se seguem, ele vai justamente dizendo o que devemos fazer. E ele começa, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Veja que aqui é justamente essa glorificação ao nome de Deus, e os hebreus eles tinham como padrão fazer algumas repetições. Então veja que aqui existe essa repetição quando o salmista diz, agora e para sempre, e também quando ele diz, do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, já é bem explicado, mas é daqui para sempre, hoje e toda a eternidade, do nascer do sol até o ocaso, até o poente do sol, digamos assim, ou seja, todo sempre. Por quê? Porque normalmente, para você adorar, para você louvar, para você glorificar, é porque é um Deus que é imutável, que é um de outros atributos do Senhor que nós já conhecemos, a imutabilidade de Deus, ele não muda. Então glorifique a ele, independente do que seja bom, do que seja ruim, porque Deus sabe o que faz. Então Deus aqui nesse Salmo 113, ele exalta os humildes. Por quê? Porque nos demais versículos é justamente o que nós vamos ver. Bem, eu quero que você tenha em mente que este salmo, ele foi cantado na noite que o Senhor foi traído. Então, no decorrer desse estudo, desse devocional, não esqueça disso. Ele foi cantado naquele momento, quando Jesus estava ali com seus discípulos. E aí veja que nos demais versículos, do 5 ao 9, veja o que diz, Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E ele termina com aleluia. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui para esses versículos? Quem é semelhante
ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Aqui ele está dizendo que Deus, ele está acima dos céus. Ele é tão grande, tão soberano, tão poderoso que ele está acima, o seu trono está acima. Por quê? Porque ele se inclina não só para ver os da terra, mas também para ver o que se passa nos céus. Então o Senhor, na sua soberania, na sua posição real, na sua posição divina de Deus soberano, ele ainda se preocupa, né? Ele se inclina. Então a gente percebe, né? Aí a gente vê Deus tão poderoso, poderia não se preocupar, não se importar, mas Deus, ele se inclina, né? Ele se importa com você, nas suas, por mais pequena que seja a situação, mas Deus, ele ouve, ele vê, ele se importa. Eu acredito que antes mesmo de você pensar em Deus, porque muita gente não pensa, muita gente não lembra, mas Deus se lembra dele, né? Então, por exemplo, eu quero ler com vocês o Salmo 8, no verso 4, que diz assim: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Né? Mas o Senhor, ele age assim. Tanto age assim que ele desceu do seu trono e ele se achegou a nós. Né? Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui não ficou simplesmente como um desejo, não ficou apenas como uma vontade, não ficou apenas como, né, aquela ideia de, ele se inclina, ele olha, ele vê, ele sabe o que está passando, mas ele não faz nada. Né? Muita gente pergunta e coloca justamente isso, né? Como que Deus existe se tem tanta violência, tanta maldade? Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Mas Deus já fez, né? Deus, ele veio em forma de homem. Deus, ele se aproximou de nós através de Jesus. A pergunta é, por que o homem não se aproxima dele? Por que o homem continua afastado, fazendo o que dá na cabeça, fazendo o que dá vontade, não se preocupando se está ou não se agradando com aquilo que tem feito, com a maneira como tem agido e na maneira como tem trazido Deus para a vida dele? Ou seja, ele simplesmente não traz. Ou aqueles que trazem só no momento da dificuldade, da luta, de quando se sente inseguro, né? Quando passa por um momento de desemprego, de morte, de algum tipo de insegurança, algum tipo de enfermidade. Aí essas pessoas trazem Deus para a sua vida, mas Deus não permanece, né? É só para aquele momento, é só para aquela dificuldade, é só para aquela enfrentamento, né, daquela situação difícil. Mas quando as coisas se resolvem, Deus já não precisa mais, né? Para que a gente vai querer Deus? Para que a gente vai se importar com Deus? Né? E não essa maneira que o salmista está chamando a atenção, é justamente para aquele que merece ser louvado, que merece ser adorado, hoje e sempre. Porque ele é digno, porque ele não muda, porque ele não age de uma forma e de repente muda e age de outra. Não, Deus, ele é constante, ele ama, ele age, ele estava no seu trono e ele desceu, ele agiu, ele fez, né? Ele não ficou simplesmente na vontade humana, como muitas vezes a gente fica, né? Queria tanto poder fazer isso, queria tanto poder ajudar, queria tanto poder isso, aquilo, e não sai daí, né? Esse é o nosso lugar comum, é só o desejo, a vontade, mas a ação, quando ele diz, né, que Deus, ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. E aí ele dá essa confirmação, sim, você pode estar duvidando, mas sim, dos príncipes. O autor que eu estava lendo, eu achei interessante porque ele levanta uma questão aqui exatamente como o exemplo de Jesus, né? Jesus, naquele momento em que ele foi, né, passando pela Páscoa, passando por essa situação, né, que ele já sabia o futuro dele, ele já sabia o que o aguardava, o que o esperava, e ele sabia que, o Senhor, num dado momento, ele estava pobre, né? Pobre no sentido de, Senhor, por que me desamparaste? Por que me deixou aqui? Por que, né? Deus, ele naquele momento ali, ele foi totalmente humano, né? Humano no sentido de sentir o abandono, a solidão, né? Então, naquele momento, é quando o salmista ele diz, né,
ele ergue do pó, ele faz com que aquela pessoa que muitas vezes está numa situação tão difícil se assente com os príncipes. E não foi o que aconteceu? Jesus, ele é o nosso rei, ele foi exaltado, né? Ele passou aquele momento de luta, mas ele foi exaltado. Quer ver uma outra pessoa que me vem à mente agora? É o filho de Jonathan, né? O filho de Jonathan, na verdade, foi o que ocorreu. Ele se sentou ao lado de um rei, como um príncipe. Então é interessante essa recordação, né? O Senhor ergue do pó desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, né? Que ela se alegre, que ela tenha filhos. E a gente vê na história, né? Mulheres assim, estéril, a gente sabe, isso aí já é comum, da frustração, da vergonha que era naquela época uma mulher não ter filhos, né? A vergonha que dava ao marido, a ela própria, a comunidade. Então nós temos aí Sara, que era estéril, nós temos Raquel, que também foi estéril, Ana, nós temos Isabel, mas que foram por um tempo, mas a mão de Deus esteve com elas e elas vieram a dar filhos. E, diga-se de passagem, né? Pessoas importantes da história. Sara, que teve Isaac, né? A Raquel, que teve José, a Isabel, que teve João, Ana, que teve Samuel, enfim, cada um, né? Deus honrou, Deus abençoou, Deus colocou sua mão, Deus lembrou, Deus agiu. Pessoas que buscaram, que chamaram, e Deus não ficou simplesmente, né? Podendo fazer e sem fazer. Deus pode, às vezes, como, né, tem dinâmicas, inclusive aqui no canal, não tem como eu não falar, que tem dinâmica aqui que ensina justamente, né, que Deus, ele tem a resposta sim, espere ou não, né? E aí, inclusive, se você quiser, dá uma olhadinha aí para você fazer na sua célula, no seu grupo, porque fala justamente dessa resposta de oração, que eu acho super interessante. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que você orou, e imediatamente a coisa já aconteceu. E não é assim, né? Pode até em algum momento, mas tem outros momentos que é uma coisa mais demorada, né? Inclusive a gente lembra do povo, né, no Egito, que ficou aí 400 anos. 400 anos, gente, chorando, se lamentando, gemendo, né, orando, gemendo, a oração, o gemido deles, né, já era essa oração para Deus, porque a Bíblia fala que Deus escutou, e então foi quando o Senhor começou a arquitetar esse plano que veio através de Moisés, não é verdade? Então veja, e a gente vai aprender um pouquinho do 114 amanhã, tá certo? Porque eu gostei tanto, eu falei, não, vou trazer para a gente dar essa continuidade, pelo menos esses dois de antes da comida, né? Porque depois tem os demais, aí você dá uma lidinha, mas já tendo essa ideia, né? Poxa, esses salmos eram os cantados a cada Páscoa. E aí eu lembro a você quem é a nossa Páscoa, né? Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Naquele momento, naquela confraternização de Páscoa, a Páscoa estava sendo oferecida e essa Páscoa era Jesus, não é, pessoal? Mas enfim, o nosso salmo, ele termina com aleluia. Deus é aquele que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Segundo o poder dele que em nós opera, que está lá em Efésios 3:20. E ele finaliza com a mesma palavrinha que ele começou. Ele começa com aleluia e ele finaliza com aleluia, né? Amém, glórias a Deus por isso. Bom, pessoal, um salmo muito rápido também, né? Mas também com uma mensagem muito poderosa, que a gente possa aí eu digo no bom sentido, né? Que a gente possa se apossar, que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como também diz aí o salmista, né? Então que a gente possa ter na nossa mente que Deus é aquele que se importa com você, que Ele se preocupa com você, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está passando, Ele ouve as suas orações, Ele simplesmente vê as suas lágrimas quando você não tem forças para orar. Ele sabe do que você necessita, do que você realmente precisa, Ele sabe, porque Ele olha do seu trono, Ele olha para o céu, Ele olha para a terra, Ele olha para você, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele não é apenas um Deus da multidão, Ele é um Deus de um. E Ele é um Deus que olha para você, Ele olha para mim, Ele sabe aquilo que a gente precisa, amém?
Eu espero que mais uma vez você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Bye, bye.